Olá, amigos. Para nós é sempre uma alegria muito grande estar ocupando nosso tempo com os ensinamentos do Evangelho, particularmente à luz da doutrina espírita. O mês de outubro é um mês especialíssimo para nós, os espíritas. Isso porque, a 3 de outubro do ano de 1804, nascia em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Mas esse fato é relevante não apenas para os espíritas, porém para toda a humanidade, porque no dia em que a doutrina espírita for melhor compreendida e assimilada, nós teríamos, então, meios mais práticos, mais justos de transformar a nossa humanidade, o nosso planeta, porque a doutrina espírita é todinha fundamentada no Evangelho de Jesus, baseada no bom senso e no equilíbrio, em busca da verdade que liberta, como nos afirmava o apóstolo João. Portanto, nesse mês de outubro, o movimento espírita no Brasil dedica-se a promover encontros recordando esse fato importante para toda a história da humanidade, que é o nascimento do nosso codificador, Allan Kardec. E a Use Franca promove todos os meses de outubro de todos os anos o mês de Kardec, onde é confiada a palavra para que façamos alguns comentários em torno da obra de Kardec, ilustrando assim esse acontecimento importantíssimo na vida de todos nós, de toda a humanidade. Mas nós gostaríamos de fazer aqui alguns comentários em torno de Allan Kardec. Sabemos que o acaso não existe, que Deus tudo acompanha, tudo provê, tudo planeja. Desta forma, não há um único fato que aconteça em nosso planeta ou em todo o universo que não tenha a supervisão divina. Como dizia Jesus, não cai uma folha seca de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus. Desta forma, é claro que o nascimento ou a reencarnação de Allan Kardec entre nós não seria de forma alguma obra do acaso, como nada é obra do acaso. Tudo há um planejamento, tudo há providência por trás de todos os acontecimentos para que a gente se enquadre dentro das linhas de lei de progresso e as coisas vão se modificando, vão se melhorando e nós também vamos tendo as nossas vidas mais felizes, reencarnação após reencarnação. Daí a gente fica imaginando como teria sido o planejamento da reencarnação de Allan Kardec. Nós sabemos, através do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, que toda reencarnação é muito bem planejada em seus mínimos detalhes. Aprendemos, através daquele livro e de outros, que quando nós temos alguma lucidez espiritual já desenvolvida em nós participamos desse planejamento da nossa própria reencarnação. Enquanto não alcançamos essa lucidez espiritual, outros espíritos em maior evolução que planejam a nossa reencarnação para que nos aconteça o melhor, dentro das melhores condições, dentro das circunstâncias ideais, para que ganhemos assim, reencarnação após reencarnação, o nosso progresso evolutivo.
Se todas as nossas vidas há um planejamento prévio, onde nada é esquecido, onde somos colocados dentro de condições especialíssimas, mesmo que não pareça, mas é a melhor condição para que a gente progrida. Daí, se pensarmos nesses grandes missionários, como o próprio Allan Kardec, é claro que há um planejamento muito bem estabelecido para que aconteça uma reencarnação a este nível. Então, será que tem alguma notícia de como que teria sido o planejamento da reencarnação de Allan Kardec para que ele cumprisse, assim, essa missão extraordinária, que é trazer de volta o cristianismo redivivo nas linhas do Espiritismo? Sim, é claro que existe. No livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, conhecido também como Irmão X, nos traz uma notícia de alguns detalhes de como que se deu esse planejamento. É claro que é uma notícia muito breve, porém profunda para nós, para que tenhamos noções mais exatas desse planejamento. Essa notícia que Humberto de Campos nos traz data de junho do ano de 1966, que o Chico Xavier psicografou essa mensagem, que está na lição número 28 do livro Cartas e Crônicas, com o título de Kardec e Napoleão. Nós sabemos que, quando findava o século XVIII, nós tivemos um acontecimento por demais importante para toda a história da humanidade, que foi a Revolução Francesa, logo após a queda do alto comando da França, né? Com aquele acontecimento chamado de queda da Bastilha. E então o Napoleão, ele se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, né? E naquela ocasião, quando no dia 31 de dezembro de 1799, quando Napoleão já chegara ao poder, naquela noite de 31 de dezembro de 1799, aconteceu em um castelo das altas regiões espirituais, muito iluminada, um encontro bastante significativo, onde foram reunidos ali espíritos das mais diferentes categorias. Eram espíritos mais elevados, espíritos em condições medianas e espíritos reencarnados na Terra, que foram chamados naquele palácio iluminado para uma reunião de preparativos para a reencarnação de Allan Kardec, que se daria 4 anos mais tarde. Daí, Humberto de Campos nos dá notícia de como que foi esse conclave. E nós colocamos aqui na tela do nosso notebook para ler, para que vocês nos acompanhem, alguns desses detalhes daquela reunião. Então, Humberto de Campos nos diz que, no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal,
Swedenborg e Dante Alighieri. Humberto de Campos nos fala que para aquele conclave, entre esses espíritos iluminados, ele citou apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. Olha só vocês, né? Quantos espíritos de alto escalão estavam presentes naquela reunião, preparando a reencarnação de Allan Kardec, que se daria 4 anos mais tarde, né? Muito bem planejado. Mas não eram apenas espíritos elevados que estavam sendo chamados para aquele acontecimento da mais alta importância. Também foram chamados espíritos menos elevados, onde o Humberto de Campos ele nos relata que, em plano menos brilhante, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. A gente vai fazendo aqui um desenho da situação. Para aquele planejamento, não foram conclamados apenas espíritos evoluídos, mas também espíritos em condições medianas. Daí a gente já vai traçando um paralelo e imaginando que as missões menores, né, como a missão de cada um de nós aqui na Terra, tudo tem alto significado. Os grandes acontecimentos, e como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes nós ficamos preocupados com os grandes acontecimentos da nossa vida, quando, em verdade, os menores acontecimentos são os mais importantes, pois que eles abundam à nossa volta. Acontecem a todo momento pequenos acontecimentos de menor significância, mas que têm grande importância no desenvolvimento das nossas vidas. Daí, para as grandes missões, como nós estamos vendo aí no planejamento do ressurgimento na Terra de Allan Kardec, desse espírito de alto nível, não somente os espíritos mais elevados faziam parte daquele planejamento. Os de escalão mais baixo também deveriam oferecer a sua cota de participação. Mas Humberto de Campos nos fala que para esse conclave, naquele palácio luminoso, fora chamado também para aquela reunião do dia 31 de dezembro de 1799, no último dia do século XVIII. Eram as luzes do século XIX que já se anunciavam no horizonte. Mas foram chamados também espíritos reencarnados. E ele continua a nos esclarecer. Depois da palavra rápida de alguns orientadores iminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal. E em breves instantes, no seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Meus irmãos, vejam que cenário extraordinário, né? Aquele palácio composto na região espiritual por espíritos do mais alto escalão e outros menos evoluídos ali presentes. Foram chamados também aqueles reencarnados que fariam parte do plano da estruturação da reencarnação de Allan Kardec.
Daí, quando soou aqueles clarins, os espíritos trouxeram, desdobrados pelo sono, essas autoridades reencarnadas que apareciam ali como sombras, né? Meio que perdidas, até pelo fato de estarem reencarnadas, estavam em condição de desdobramento. E quando nós estamos desdobrados, é claro que, conforme nós sabemos com os estudos espíritas, a nossa lucidez é limitada. Nós demoramos para poder nos identificar, ou melhor, identificar o cenário onde estamos colocados. Mas foram trazidos aquele grupo de espíritos reencarnados que se apresentaram também naquele cenário, né? Como acontece conosco todas as noites, quando dormimos, nós também, em estado de desdobramento, visitamos regiões e regiões das mais diferentes. Algumas vezes nós recordamos alguns fragmentos, de outras vezes nem tanto, e na maioria das vezes nós não lembramos nada. Parece até que não nos desdobramos, mas desdobramos sim. Continua, então, o espírito Humberto de Campos a nos falar a respeito daquela legião de espíritos reencarnados que, desdobrados, foram trazidos para aquele palácio. Ele nos conta que à frente daquele conjunto de espíritos reencarnados vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande curso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras de Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe o apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Percebam vocês que aquela reunião de preparação para a reencarnação de Allan Kardec, Napoleão, após tomar o poder na França, fora chamado para cumprir ali o compromisso assumido na espiritualidade diante da preparação do ambiente para o qual deveria ressurgir na Terra Allan Kardec. Então ele foi recebido com muito respeito e com muito carinho por figuras importantes da antiga Roma, dando ele o apoio e o apreço que ele precisaria receber para também bem cumprir a sua missão de preparar o ambiente para a reencarnação de Allan Kardec. Daí, tinha até ali uma poltrona apropriada para que ele ocupasse, né? E logo a seguir, Humberto de Campos nos relata algumas personalidades importantes que acompanhavam o Napoleão. Ele diz assim que entre aqueles que o seguiam naquela excursão estavam respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi e Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência no mundo. E que eles, acanhados ali no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. É claro, né? Quando nós temos esse privilégio, né, entre aspas, porque o privilégio na lei de Deus não existe, mas quando nos é possível frequentar ambientes parecidos como esse, é claro que nós, dado ainda a nossa obscuridade, nós entramos quase que em estado de êxtase, de tanto encantamento que a gente fica. E assim era o estado daqueles reencarnados que foram levados também para aquele conclave onde seria planejado os últimos detalhes da reencarnação de Allan Kardec. Aí
Humberto de Campos nos diz que Napoleão trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Daí, quando foi possível reunir todos aqueles encarnados e reencarnados, comprometidos com aquele fato, né, da vinda de Allan Kardec, quando estavam todo mundo ali já reunido naquele palácio, um novo clarim soou. E como que uma ponte levadiça se fez daquele palácio rumo aos céus e desceu através daquela ponte levadiça de luz inúmeras estrelas resplandecentes. Meus irmãos, dá para imaginar um cenário como esse? Já imaginaram que emoção aqueles que ali estavam presentes não sentiram naquele momento? Que fato significativo, né? Acompanhemos as narrativas de Humberto de Campos. Ele nos fala que a multidão prostrou ali com reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. Nesse momento, meus irmãos, por aquela estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, desceu entre aquelas estrelas resplandecentes um espírito iluminado que se apresentou ali diante de todo aquele público, encarnado e desencarnado. Era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que viera ter uma das últimas conversas com Napoleão antes de reencarnar. E quando ele se apresentou, todo mundo emocionado, alguns ajoelharam e o próprio Napoleão também dobrou os joelhos diante de Allan Kardec. Acompanhemos o desfecho. O celeste emissário, né, Allan Kardec, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Meus irmãos, então Allan Kardec, ali diante de Napoleão, que ajoelhou-se diante dele, e como os grandes sábios, os espíritos mais elevados, são humildes ao extremo, eles não admitem reverência nenhuma e nem homenagens humanas, ele imediatamente ergueu o Napoleão e colocou ele de pé. E agora, diante de outro, uma voz forte, enérgica, se fez ouvir do alto, né? Das regiões ainda mais elevadas. Era a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que viera fazer advertências a Napoleão Bonaparte e a todos aqueles que faziam parte daquele conclave, naquela reunião da mais alta significância para toda a humanidade. Acompanhemos as advertências que Jesus fazia a todos aqueles ali presentes
e particularmente a Napoleão Bonaparte. Jesus então disse assim para ele: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este, à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje orientador, rende o culto da tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Percebam vocês, meus irmãos, como que o planejamento para a reencarnação dos espíritos mais elevados tem toda a estruturação e o apoio dos espíritos mais elevados, né? No caso de Allan Kardec, que iria trazer a renovação do Evangelho de Jesus, a sua revivescência. Iria trazer uma nova interpretação do Evangelho, que já se encontrava bastante distorcida e não produzindo frutos. É claro que o Mestre Jesus estava na estrutura de todo esse planejamento. Ele agora advertia Napoleão Bonaparte. Ele continuava a dizer a ele: aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanham nos conflitos de Farsália, de Tapso, de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, a que te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto pretendias-te, descendente dos deuses, para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te, por berço, uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltastes ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Vejam só as revelações que Humberto de Campos nos traz a respeito do espírito Napoleão. Ele já fora uma autoridade na época de Roma, que entendia aquela época que era descendente dos deuses e que podia e que deveria dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora Jesus o fez recordar deste tempo seu de outrora e lhe faz lembrar que renascera para reconstruir o que destruíra outrora. Não é o que aprendemos com a doutrina espírita? É o que acontece com todos nós. É claro que quanto mais recuamos no tempo, mais nós vamos ver que barbaridades aconteceram. E cremos em reencarnação, daí deduzimos que aqueles que praticaram barbáries em outros tempos, nós estávamos entre eles e que, portanto, erramos muito. E como Jesus nos ensina que todo o estrago que fazemos é nós mesmos que voltamos para consertar, não serão outros. Daí, agora, era a advertência que ele lembrava a Napoleão, né? Você nasceu numa ilha perdida no mar, para te recordar da pequenez dos homens, que renascem em todas as reencarnações para desenvolver a humildade e o trabalho do bem coletivo, e não para atender particularidades e nem interesses próprios.
Ele fazia essa advertência ao Napoleão Bonaparte. Prossigamos com a leitura e sua análise, né? Continuava Jesus, colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido? Não acredite que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que não te arrojes aos precipícios da tirania e da violência. A gente fica analisando aqui esse diálogo, né? Ou essa conversa de Jesus para com Napoleão, imaginando, nossa, a gente poderia, né, também receber algumas advertências nesse sentido. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que recebemos, sim, essas advertências, e com frequência, porque os bons espíritos, o nosso anjo guardião e aqueles que se interessam pelo nosso progresso, que são os trabalhadores do Senhor, nos advertem, vez que outra, quando estamos no estado de desdobramento. Às vezes recordamos alguns fragmentos e desprezamos. De outras vezes, nós não damos atenção a essas advertências. É preciso estar atento às recomendações do Mestre quando nos recomendou oração e vigilância, para que a gente não entre em tentação. E conforme ele disse ali ao Napoleão, para ele recorrer sempre à oração e à humildade, para não cair aos precipícios da tirania e da violência, nós também devemos recorrer sempre à oração e à humildade, porque com a prática dessas virtudes, nós abrimos a nossa sintonia com os bons espíritos e essas advertências que recebemos, vez que outra, ficam mais claras. A gente se recorda delas e as aplica no nosso cotidiano, acertando mais, errando menos. Mas Jesus continuava advertindo Napoleão, indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo, que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguidos pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Meus irmãos, então o Napoleão agora era lembrado de que ele deveria entender que todos os acontecimentos que o levaram ao poder naquela época não foram nem méritos e nem capacidades exclusivas do próprio Napoleão, que fora antes, muito antes, uma estruturação adredemente preparada para que aquilo acontecesse por parte da espiritualidade, e que, portanto, ele não tinha razão nenhuma para se engalanar-se com o poder e nem se deixar levar pela vaidade e pelo falso conceito de que ele tinha altos méritos, para que ele não caísse. Isso vale para a gente também. Todo o nosso saber,
todas as nossas conquistas, todo aquilo que alcançamos no âmbito do trabalho, no âmbito familiar, no âmbito social e também no âmbito religioso, diga-se de passagem. Nós devemos entender que se conquistamos algo, se alcançamos alguma posição que nos dá um certo bem-estar e conforto, nós devemos isso em grande parte à espiritualidade que prepara os caminhos para que acertemos mais, que não nos orgulhemos e nem nos envaideçamos de tais conquistas alcançadas, antes que agradeçamos ao Senhor. Continuava Jesus advertindo Napoleão. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Jesus dizia agora, lembrando a Napoleão, que ele fora preparado, num compromisso assumido na espiritualidade, que ele deveria preparar a estrutura de onde renasceria Allan Kardec, dando a ele o suporte necessário para que o nosso mestre Allan Kardec cumprisse a sua missão, Jesus advertia ele para que ele não falasse. E continuava ainda, dizendo: se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos na vida. Mas se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiemos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Terminou Jesus, aquela advertência, lembrando Napoleão Bonaparte, que se todos os acontecimentos para que ele chegasse ao poder, devido ainda à imperfeição humana, à falta de amor entre nós, ainda foi necessária uma revolução, uma guerra sangrenta, com muita dor, com muito sofrimento, com muita morte violenta. Esse ainda é o cenário, muitas vezes necessário, para que certos acontecimentos se desenvolvam na Terra. Mas que a partir daquele momento, no novo século que se iniciaria nas próximas horas, começaria também as preparações do terceiro milênio, onde seria restaurado o cristianismo na Terra. E Allan Kardec, ali lado a lado com ele, deveria receber a preparação por parte de Napoleão Bonaparte, para que ele encontrasse o apoio físico enquanto desenvolvesse a sua missão árdua, cheia de desafios, como foi, E quando terminou essa reunião e que Jesus se despediu,
Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E Jesus, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto. A inovidável assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Olha só, o próprio Allan Kardec, com todo o carinho do mundo, colocou ele no peito e acompanhou a sua volta até o corpo físico, né? Daí conclui Humberto de Campos nos dizendo: em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon, na França. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado do poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Vejam só, meus irmãos, o que a falta da vigilância nos causa de prejuízos, né? Então, logo que despertou, mesmo diante de Jesus, diante de Allan Kardec, diante de um cenário como aquele, descrito aí nessa lição, logo que despertou na carne, longe de ir cumprir os seus deveres de acordo com as determinações do alto, o cônsul da República Francesa, àquela altura, Napoleão Bonaparte, se perdeu pelo poder e pelo mando, inclusive ordenando o Papa Pio VII que viesse coroá-lo em Paris, né? Ainda nos fala Humberto de Campos. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente sitiado por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Né? Então, mesmo falhando o Napoleão, o Allan Kardec cumpriu devidamente a sua missão. Aliás, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos fala de que quando lhe foi revelada a sua missão, quando ele já trabalhava já com 50 anos, né? Ele já tinha 50 anos. Ele já trabalhava a doutrina espírita e quando o Espírito Verdade lhe anunciou a sua missão, lembrou, né? A sua missão, ele se preocupou e fez uma pergunta para o Espírito Verdade. Está em Obras Póstumas, em uma anotação datada de 12 de junho de 1856. Então ele pergunta, mas e se eu falhar? Eu acho que eu sou tão fraco para uma missão como essa, né? E se eu falhar? O Espírito Verdade responde sumariamente: outro te substituirá. Daí Napoleão não foi fiel ao trabalho que lhe foi confiado. Ele fracassou naquele momento. Mas Allan Kardec cumpriu a sua missão porque
ele foi tirado do poder, o Napoleão foi tirado do poder e outro lhe substituiu. Outros lhe substituíram. Um falhou, mas outros não falharam. Daí, a obra, toda ela, em todos os sentidos, antes de ser dos homens, é de Deus. E quando falham os homens, Deus tem outros planos. Allan Kardec não falhou. A nossa eterna gratidão a esse espírito luminar, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec.